dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor dos Pais, Senhor dos Mil, obrigada, Papai, por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Por mais um dia de propósito. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, Deus, cada coração, Deus, que firmou um compromisso com o Senhor. Para que a gente pudesse, ó Pai, estar aqui todos os dias, todos os dias de julho, ó Pai, orando por sabedoria, estudando provérbios, ó Deus, buscando, tendo sede de Ti, ó Pai, anseiando, ó Deus, por um novo tempo com o Senhor. Papai, que o Senhor prepare hoje o nosso coração mais do que nunca, porque as batalhas vão se levantar, o inimigo vai se levantar, mas nós estamos escolhendo, ó Pai, romper em fé para poder viver com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Nos guarda, Papai. Nos guarda de tudo aquilo que tem se levantado para querendo que a gente caia, querendo nos fazer o mal, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso coração, Senhor. Decrete que o inimigo já perdeu, que os teus anjos desçam e guerreiam, Pai, ao nosso favor. Guarda a nossa família, guarda a nossa saúde, Senhor. Guarda a nossa mentalidade. Nos ajude a escolher entre o bem e o mal, ó Pai. Nos ajude a escolher entre aquilo que vai agradar ao Senhor. Nos ajude a romper, ó Pai, esse tempo. Nos ajude a romper, ó Pai, esse momento, para que a gente possa viver totalmente dentro da Tua misericórdia e da Tua graça. Prepara o nosso coração hoje para poder receber a Tua palavra. Nos dê discernimento para entender a Tua palavra, ó Pai. Todos os dias, quando a gente for ler o provérbio dos dias, Deus nos dê discernimento para entender. E que eu me esvazie agora de mim mesmo, que o Espírito Santo do Senhor me enche, ó Pai, para que eu venha ser boca do Senhor aqui na terra, que o Senhor possa me usar para poder falar, para poder trazer o entendimento da Tua palavra para o Teu povo. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos prepara para esse novo tempo, nos prepara para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço mais do que isso, Senhor. Nos prepara agora, ó Pai, para a gente poder entender a Tua palavra. Pai, que a sementinha que hoje seja plantada e que durante todo o dia o Senhor vem confirmando a Tua palavra de hoje. Mas abra a nossa mentalidade para poder receber o que será falado, para que a gente possa discernir a Tua palavra. Mais do que nunca, Senhor, acorde o nosso coração, acorde a nossa mentalidade para que a gente queira viver incessantemente cada vez mais com o Senhor. Para que a gente acesse esse novo tempo, o Senhor nos ensine a romper. Nos faça escolher dia após dia a sabedoria, e que a sabedoria passe a ser o nosso estilo de vida. Pai, eu te entrego esse dia nas Tuas mãos e te peço para que o Senhor nos guie para fazer desse dia um dia extraordinário. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mentalidade, muda o que for preciso, ó Pai. É por isso que hoje oramos e lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Antes, vamos para mais um dia, né? Hoje é o quinto dia aí, de 31 dias. Hoje nós vamos falar sobre que fidelidade é sabedoria. Sabedoria também, gente, é aprender a dizer não. É principalmente, na verdade, dizer não. Porque a maior dificuldade hoje do ser humano, tá? Da maioria dos seres humanos, é justamente não saber dizer não. Por quê? Nós sempre estamos moldando para que a gente caiba no mundo do outro, a gente está sempre tentando agradar para a gente não ser rejeitado, para a gente não ser abandonado. A gente está sempre ali tentando encaixar em lugares que às vezes nem são para a gente. Então a gente acaba dando umas escorregadas, vamos falar assim, nos invalidando para estar ali, para não perder aquilo, mal sabendo que Deus tem algo muito maior para a gente. Então, a sabedoria vai ser reconhecer que caminhos sedutores são mais perigosos. Entende? Que nem tudo vai nos conver. É aquilo que a Simone falou ontem com a gente, né?
Nada é proibido para a gente, mas nem tudo nos convém. Então, o Provérbio 5, ele vem alertando, né, de forma muito profunda quanto às armadilhas da sedução, dos prazeres momentâneos, que são as distrações, e que podem custar o nosso propósito. E além de custar o nosso propósito, vai custar a nossa paz e a nossa presença com Deus. É uma convocação, gente, para viver em pureza, a fidelidade e ao discernimento ao Senhor. Quem ama a sabedoria, persevera na própria alma e honra o caminho do Senhor. Então, assim, nesse Provérbio 5 também tem 5 ensinamentos profundos. O primeiro é a sabedoria que protege do engano. E o versículo em destaque é o 2, o 3 e o 4. Pois o lábio da mulher imoral destila um mel, e a sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel. A sedução sempre vai vir revestida com doçura, mas ela vai terminar com amargura. Só que quanto mais a gente busca o discernimento, quanto mais a gente busca a sabedoria, mais discernimento a gente vai ter. E ali a gente começa a reconhecer o que é do engano antes que o engano nos destrua e destrua aquilo que Deus confiou na gente. Por que que toda vez quando eu começo a nossa oração, eu vou pedindo já o discernimento também? Porque, primeiro, para ler a palavra, para ler a Bíblia, não é muito fácil, gente. Por mais que hoje a gente tenha uma linguagem de mais fácil entendimento, nem sempre quando você vai ler o versículo, aquilo vai entrar na sua cabeça. Você vai começar a ler e vai ficar aquele trem, você vai falar, não entendi nada. Eu, por muitos anos, por exemplo, eu lia números, falava, Deus, para que isso aqui está na Bíblia? É filho de não sei quem, para filho de não sei quem, para filho de não sei quem, e só nome esquisito. Só nome estranho. Eu falava, Deus, não estou aprendendo nada com isso aqui. Por quê? Falta de discernimento. Então a gente precisa sempre nos apegar à sabedoria, porque a sabedoria vai nos dar o discernimento. Hoje eu entendo, né? É analogia, é necessário que a gente entenda de onde veio. Hoje, estudando, isso só virou na minha cabeça, gente, depois que eu estudei constelação familiar. Porque eu sei que hoje a gente precisa saber de onde a gente veio e aonde nós pertencemos. Então, números virou uma chavinha aqui na minha cabeça. Mas antes eu vou falar com você, eu fingia que eu estava lendo. Todas as vezes que eu li a Bíblia inteira, por exemplo, eu fingia que eu lia números. Por quê? Porque para mim números não tinha que estar na Bíblia. Então, o discernimento, quando a gente pede o discernimento, além de nos dar um entendimento ali daquela palavra, ele vai nos dar o entendimento para onde a gente precisa ir, para o que a gente precisa fazer, o que é bom, o que não é bom, o que atrai os olhos e o que não atrai, o que é para fazer, o que não é para fazer. E no caso de nos proteger do engano, quanto mais discernimento a gente tiver, quanto mais sabedoria a gente tiver, antes de ser destruído, a gente já vai falar, opa, não é esse caminho aqui que eu tenho que ir, não. Porque às vezes, a gente vai errar a nossa direção. Por mais que você se apegar muito a Deus, por mais que você orar, por mais que você tenha muita sabedoria, por mais que você passe a ter muito discernimento, pode ser que você erre. E não tem problema, nós somos seres humanos, e ser humano já está na condição do erro. O problema é continuar ali no erro. Então é tomar a decisão de parar, respirar e falar, peraí, não, não é isso aqui que Deus quer pra mim, não. Quero ir embora pra... Vou voltar. Quero ir embora pra minha casa. Vou voltar. Porque nem tudo, gente, que vai atrair os nossos olhos vai edificar a nossa alma. Nem tudo. E o mundo tá aí justamente para nos trazer prazer momentâneo. E às vezes o prazer momentâneo ele vai vir tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão perfeito. Você vai falar assim, ah, esse aqui mesmo que é de Deus pra mim.
Só que não se engane, quanto mais discernimento você tiver, sempre haverá um pontinho ali que Deus está te mostrando que não é aquilo que Ele quer para você. E sempre haverá um sinal. Sempre. E o segundo passo é a sabedoria te manda fugir do perigo. Fique longe dela, não se aproxime da porta da sua casa. No versículo 8. A Bíblia, ela não manda a gente enfrentar a tentação. A gente manda a gente fugir mesmo da tentação. A sabedoria, ela é evitar o terreno do erro, antes mesmo de cair nele. Davi caiu, porque ficou. Mas José venceu, porque fugiu. Davi caiu na tentação e houve a traição. José, quando a esposa, acho que de Potifar, tentou ter relação com ele, ele fugiu. Isso me veio à mente para trazer assim, você está falando da Bíblia, isso me veio à mente, é sempre eu e Simone, né? Eu tinha uma pessoa que eu me apaixonei, e aí eu falava com a Simone assim, mas Simone, tá tudo muito confuso, Simone Lívia, o que vem de Deus traz paz. E eu falava, não, gente, a Simone tá errada. Eu acordo para orar por esse cara, e isso e aquilo, e aquilo outro, e a primeira vez, aí fui lá e permaneci no meu erro. E aí, Simone de novo, e Simone foi conversando comigo, e Simone, gente, é com muito amor, sabe? E foi ali me ajudando, me acolhendo. E aí teve um dia que a chave virou. Eu falei, cara, não tem como isso de ser de Deus para mim. Deus estava mandando eu orar não para que ele fosse o cara perfeito para mim, que ele fosse meu marido, que ele fosse aquilo que Deus estava preparando para mim. Deus estava mandando eu orar por ele porque era para guardar ele do mal mesmo, para que ele não perdesse a vida. E quando eu entendi isso, eu orei. Aí um dia eu decidi encerrar. Falei, pai, isso é problema seu. Isso não é problema meu. Eu não preciso mais orar por ele. Levante outra pessoa para que ore pela vida dele. Eu não quero mais. Porque quanto mais eu oro por ele, mais algo dentro de mim fica criando uma esperança, uma expectativa de que eu vá conviver com ele. Eu não quero mais. Não é isso. Eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer para minha vida. Eu não vou aceitar o engano. A última vez que ele me procurou, eu não respondi. Nunca fiz isso na minha vida. Nunca deixei ninguém sem resposta. Eu não respondi. Porque eu falei, não dá mais. Se eu continuar respondendo, se eu encerrar aqui, ele vai, com um jeitinho tortuoso ali dele, ele vai mudar e eu vou querer mudar a minha percepção. E hoje eu tenho certeza de que não é isso que Deus quer para mim. E aí eu ouço dizer que quem brinca com fogo, gente, não é amanhece mijado, não. Vai queimar o seu chamado e o seu propósito. Então eu não quero mais queimar o meu propósito. Então eu tomei uma decisão e eu mudei meu posicionamento. Porque pode ser até bom naquele momento, mas o que que me gera? O que que a gente precisa tomar, começar a ter sabedoria, começar a ter o discernimento do que isso aqui é até muito bom. Ah, isso me faz bem, ótimo. Mas isso me afasta ou me aproxima do meu propósito? Como que eu fico após? Porque tudo aquilo, gente, que você usufrui, tá? Não vou falar só de relacionamento sexual, não. De qualquer coisa que você fizer na sua vida, que depois você volta e aquilo te gera um vazio, com certeza já não tá certo. Se te gera dúvida, com certeza já nem tá certo. O que vem de Deus vai te trazer muita paz. Você não vai ficar, mas será que, mas será que, mas será que? Não. Ele vai te dar o direcionamento daquilo ali. Você não vai ficar sofrendo. Você vai ter certeza. E o terceiro passo fala que a sabedoria ela é valorizada com a fidelidade. Bebam das águas da sua cisterna, das águas que fluem do seu próprio poço, no versículo 15. Aqui Salomão fala, gente, da fidelidade no casamento. Mas o princípio vale para todas as áreas, ou seja, valorize o que é seu. Para de ficar olhando para a grama do vizinho. Talvez a grama do vizinho é de plástico e você nem sabe.
Porque o que mais tem hoje na internet é fingir ter uma vida que não existe. É fingir ter resultados que não existem. Eu já vi pessoas, gente, contando testemunhos de bênçãos que já haviam perdido. Porque comprou um carro que era o carro dos sonhos, que era uma BMW, e contava isso. Quando eu fui saber, já não tinha BMW mais. Já tinha perdido. Para depois não ter que sustentar aquilo, né? Ter que sustentar uma mentira. Sabe qual que era a desculpa? Porque contou a promessa antes, cantou a vitória antes de terminar. E aí começou a falar que tinha que ficar em silêncio, jogou a culpa no outro. Não, é porque comprou sem sabedoria. Comprou para agradar o outro, para provar para o outro que tinha resultado. Para fingir que tinha um resultado. E não é para fingir que tem um resultado, gente, é pra gente ser o que a gente é. Ou seja, tenha fidelidade, e aqui, principalmente, não é nem no casamento que eu quero focar, é a fidelidade com Deus mesmo. Porque o que mais vai ter, o que mais vai acontecer é que você saia da presença de Deus. Então quer dizer que não é para ter fidelidade no casamento? Não, gente. É em todas as áreas, mas principalmente na sua intimidade, no seu casamento com Deus. Porque se você não for íntimo e não for fiel a Deus, você acha mesmo que você vai ser fiel ao seu marido, à sua esposa? Não vai. Então comece primeiro com Deus, depois com as outras pequenas coisas. Aí Deus te dá ali uma coisa e você fala assim, nossa, mas eu queria tanto aquela ali. Não, queira a sua. Você pode querer algo a mais, gente? Pode, tá? Eu sou a pessoa que sempre falo, queira mais mesmo, tá na hora de crescer, tá na hora de expandir. Eu sempre, quando eu bato ali a meta, eu falo, Deus, agora eu já dobrei a meta, tá? Agora eu já quero isso e isso. Ok, não tem problema. Mas não dá, é você acabou de conquistar aquilo que Deus te deu e você já tá olhando e falando, não, mas era aquele ali, na verdade, né? Não, gente. Valorize aquilo ali que Deus te deu. Por que que eu vibro muito com cada pessoa que está acompanhando comigo, sabe por quê? Porque são almas, são vidas. Eu vibro com a sua vitória, eu vibro com a sua conquista, eu vibro com as suas coisas. Por quê? Porque Deus confiou a sua vida em mim. Imagina se meu foco. Eu comemoro, viu, gente? A gente bateu, sei lá, acho que 30 visualizações no YouTube. Eu falei, uau! Gente, é 30, tá? São 30 pessoas só, não é 30 mil, não, é 30. Pode ser que a gente vai chegar um dia no 30 mil? Pode, mas eu tô feliz com os 30. Sabe por quê? A gente tem 10 pessoas na sala. São 10 pessoas na sala, mas são 30 pessoas no YouTube. Ou seja, para mim é como se fosse mais ou menos aí, vamos colocar 35, porque às vezes vocês reassistem lá. Cara, para mim já é muito. Então eu tô valorizando aquilo que eu tenho. Meu foco pode ser nos 30 mil? Uhum. Mas se eu não valorizar os meus 30 de hoje, você acha que eu vou chegar nos meus 30 mil? De jeito nenhum. Se eu for chegar, eu vou até chegar, mas eu vou chegar com engano, que vai ser a mesma coisa dessa pessoa que eu contei do carro. Eu vou chegar com engano. Aí o que vai acontecer? Um ventinho que bater, perdi tudo. Vai adiantar? Não. A gente precisa conquistar as nossas coisas. Quando eu falo conquistar, às vezes é uma amizade, é o casamento, são bens materiais, mas na rocha, assim, ó, em Cristo. Porque se a gente construir o nosso castelo na areia, o primeiro vento que vier, acabou. Então, para de trocar suas promessas, que é coisa para sempre, por momentos que serão passageiros. Para de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é melhor do que a sua, porque talvez é de plástico que você nem sabe. Existem muitas coisas assim, ó, da Shopee, então, que te faz achar que você é rico e diz, não, minha filha, é da Shopee. É da Shopee. É do Xing Ling lá e você tá achando que são coisas de verdade. Então comece a ter esse discernimento. Porque o que é seu vai ser seu em Deus.
nunca será melhor fora da vontade dele. Nunca. E o quarto passo, a voz da sabedoria do Espírito. Os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele examina todos os seus passos. Está no versículo 21. Nada vai passar despercebido com Deus. Nada. Nem que você queira tentar esconder. Vai passar assim, não passar para quê? Deus não vai ver, não. Não. Mesmo em silêncio, ele vai ver, ele vai examinar. Ele vai pesar os caminhos do seu coração. Talvez você nem fez, mas ali no seu coração você está sentindo alguma coisa. E ele está vendo, tá? Porque ele conhece até os segredos mais ocultos do seu coração. Não tem como você esconder dele nem o seu sentimento. Chegou para mim uma cliente essa semana, veio falar comigo assim, Lívia, eu senti inveja, e chorou, e se sentiu culpada. Eu falei, peraí, calma, vamos lá, respira fundo, me conta aqui a situação. Falei, então você não tem que trazer culpa, você escolheu sentir inveja? Não, eu só senti. Eu falei, pois então, precisamos olhar para as feridas. Você não tem que fugir daquilo que você sentiu, porque aquilo é mal. E fingir que você não sentiu. Não, você tem que encarar a realidade. Se você sentiu, peraí, vamos colocar na presença. Deus, eu senti. Isso é ruim, não é algo que eu quero viver para mim. E pronto, acabou. Não adianta, gente, você sentir e fingir que você não sente. Igual, eu cresci entendendo que a raiva e o ódio era algo muito errado, porque nós somos amor e Cristo é amor. Mas quando eu senti raiva, ao invés de eu sentir e entender o que é que eu estava sentindo, eu fingi que eu não sentia. Vocês acham que isso resolveu ou piorou a situação? Virou foi um monstro de 1 milhão de cabeça. Um monstro, tá? Um monstro. Que eu falava, não, não posso sentir não. Aí só que foi juntando uma bola assim, quando eu fui ver eu não tinha só raiva, eu tinha ódio. Então assim, se você tem um sentimento ruim, sente ele para entender o que que é e coloca ele na presença de Deus. Porque fingir que não sente não vai resolver o seu problema. Então você precisa desse posicionamento. Você precisa entender o que é isso. Então não adianta você achar que você está fugindo de Deus que não está. Só que o temor ao Senhor vai lembrar os seus olhos espirituais o que é cada uma das suas escolhas. E aí você vai ver e falar, nossa, eu senti inveja daquilo ali. Opa, Deus, então como que eu posso fazer? O que que é? Como que funciona? Aqui tá falando mais sobre escolhas. Mas eu tô falando de sentimentos porque tem sentimentos que a gente não escolhe sentir. Aí você traz culpa e paralisa a sua vida. Não, encara mesmo de frente. E aí você tá vendo que você tá numa escolha errada, encara de frente. Não precisa ter vergonha, gente. Tem que ter autorresponsabilidade, porque a culpa vai paralisar o seu processo. E a autorresponsabilidade vai mudar. Por quê? Porque você vai olhar para aquilo e vai falar: opa, não é dessa forma, eu preciso mudar. O discernimento vai abrir os seus olhos. E aí você vai saber qual que é a melhor escolha que você tem. Você vai saber voltar para onde você precisa voltar. Vai saber fazer o que precisa fazer. E a intimidade com Deus começa justamente quando a gente escolhe honrar Ele no secreto. É você e Deus. Não é você aqui comigo. É você e Deus. É o seu coração, é o seu mais profundo. E por mais que você ache que Ele está vendo mais profundo. Ele sabe a sua dor mais profunda, ele sabe o seu sonho mais profundo, ele sabe de tudo. Não se engane. E a quinta, a sabedoria livra da morte espiritual. O perverso será capturado pelas suas próprias maldades, preso pelas correntes do seu pecado. Está no versículo 22. A imprudência, ela abre brechas para uma prisão espiritual. E a sabedoria vem e vai libertar você, mas a rebeldia vai te escravizar. Todo pecado vai ter uma consequência, gente. Todo pecado vai ter uma consequência. E lembra, você é pecador. Mas todo arrependimento vai te dar uma nova chance. O que diferencia as pessoas sábias não é que ela deixa de pecar, porque não tem como deixar de pecar.
A partir do momento onde o ser humano tem acesso ao bem e ao mal, não tem como ele deixar de pecar. É impossível. O que nos diferencia é justamente o arrependimento. Teve um sentimento ruim? Se arrepende, entrega. Teve uma sensação ruim? Se arrepende, entrega. Pecou? Se arrepende, entrega. Nós vamos errar, gente, Liam, todos os dias. Todos os dias. Então não é sobre culpa, é sobre autorresponsabilidade para que a gente possa arrepender, porque todo arrependimento vai te dar uma nova chance. A sabedoria ela vai te proteger do cativeiro, que é o prazer dos momentos provoca. Os prazeres momentâneos, foge dos prazeres momentâneos. E a sabedoria literalmente vai te proteger desse cativeiro, porque o prazer momentâneo ele vai te levar a uma prisão. Que nem sempre vai ser uma prisão mesmo, gente, para delegacia, não. Então, o que Salomão ele quis dizer nesse capítulo, gente, que o maior ataque contra o nosso propósito não vai ser sempre o externo. Pode acontecer, tá? Mas muitas vezes vai ser no interno, que vai ser o desejo desgovernado, a tentação escondida, a insatisfação que vai ser alimentada em silêncio. Por que eu quis trazer de uma forma mais leve? Porque aqui a gente tem muitas pessoas solteiras. Então, eu não quis focar numa traição dentro de um casamento e tentações somente carnais em si. Eu quis trazer para vocês amplo. Por quê? Porque eu estou falando aqui de todos os tipos de prazeres. É o que a gente citou ontem. Existe problema em sair? Não. Mas existe um problema no excesso. Se você está saindo todo final de semana, bebendo todo final de semana, fazendo tudo todo final de semana, existe um problema aí sim. Por quê? Porque você está procurando prazeres momentâneos. Todo excesso esconde uma falta. E se você está procurando esse prazer momentâneo, com certeza você está no erro. Não estou aqui para julgar seu pecado, mas está errado. Todo excesso vai esconder uma falta. Então comece a pensar e a perceber tudo que você está fazendo. Não onde você está se escondendo. Nós falamos ontem da medicação, por exemplo. Você está tomando medicação para quê? Para um prazer momentâneo? Essa medicação que você toma traz a cura? Ou é para um tratamento mesmo? Ou ela é só para um prazer momentâneo? Eu recebi um testemunho essa semana que me deixou muito feliz, de uma pessoa que ela é autista, tá? Tem um agravante maior ali. Ela é autista e a vida inteira ela tomou medicação, principalmente para dormir. Aí ela entrou em contato comigo para falar assim: parei de tomar medicação, tá? Só tomo agora quando eu tenho crise. Eu quero te agradecer porque você me encaminhou nesse caminho. Ou seja, chega de prazeres momentâneos, gente. Chega de aceitar aquilo que não é para você. Porque naquele momento até te faz bem, mas 5 minutos depois você tá vazio. 5 minutos depois você nem sabe o que você tem que fazer. 5 minutos depois acabou. Então toma cuidado, porque às vezes esse ataque ele vai ser interno. Então comece a perceber, porque mesmo que Deus te exorta, ele também te restaura. E ele te convida a rever os caminhos hoje. Olha para sua vida. Não estou mandando você parar de tomar todas as medicações também, não, gente. Não me entenda mal, tá? Quando eu falo sobre medicação, porque depois você para, dá um surto aí, vai parar lá no CAPS, aí a culpa vai ser minha. Não. Mas comece a fazer um propósito mesmo com Deus de acreditar na sua cura. Tomar a decisão de que você escolheu a cura. Comece a rever os seus caminhos. Comece a perceber tudo que você precisa fugir. Comece a amar mais do que nunca a sua fidelidade com Deus, a fidelidade com o compromisso que você está ali. Comece a honrar a sua história e comece a escolher todos os dias a sabedoria. Tem coisas que aos seus olhos vão parecer comum. Eu convivi, gente, com a traição desde sempre na minha vida.
A traição dentro da minha casa era algo muito comum. Era muito normal. Para preparar isso aqui foi até assim, mas foi confuso mesmo na minha cabeça. Por quê? Porque para mim é muito normal a traição. É muito comum. Por muitos anos da minha vida eu fui sozinha justamente por isso. Porque era como se fizesse parte de todo relacionamento. E eu falava, eu não quero isso me machuca. Então, montar esse texto, eu falei, nossa, que dificuldade de falar dele para falar da traição. Mas o foco maior aqui, gente, é sobre a traição de relacionamento. É sobre o casamento. Eu entendi mais de Deus justamente porque tem muitas pessoas solteiras. Mas se você tem um compromisso, seja com Deus ou seja com uma pessoa, honra esse compromisso. Quer ficar na vagabundagem? Fica solteiro. Fica solteiro. Desculpa se isso tá te doendo, mas toma vergonha na sua cara. Lívia, mas eu não consigo. Pois então, vamos fazer uma constelação familiar, vamos entender o que é isso. Vai buscar todos os meios de cura, vamos buscar oração, propósito. Não existe nada impossível para Deus. Eu estava falando com uma cliente ontem isso. Que a cura na terapia, gente, eu não vou abominar e falar assim, não existe cura na terapia. Existe uma cura na terapia. Quem assistiu Uma Nova Mulher vai até perceber isso. Uma Nova Mulher, se você perceber, você tem que estar sempre voltando ali para tratar aquilo ali, ou seja, não é bem uma cura, né? É uma coisa muito profunda que vai te elevar, mas sempre você tem que voltar para poder tratar aquilo ali. É como se tivesse que fazer uma manutenção. Só que quando a gente faz uma cura com Deus, a gente não tem que fazer manutenção, porque Ele te cura de verdade. Ele te cura de verdade. Ele te cura para nunca mais você ter que trabalhar aquilo ali. Mas enquanto essa cura não vem, trate com os meios que você tiver. Reprogramação mental. Tem alguma coisa no seu sistema que te faz você trair. Ou te faz aceitar estar num relacionamento onde a pessoa que você está te trai. O que você verdadeiramente quer para sua vida? Então comece a entender que a traição não é comum. Prazeres momentâneos não é comum. E você precisa buscar cada vez mais a sabedoria para você discernir entre isso. Porque senão você aceita migalhas. Porque você aceita alguém que não era para você aceitar. Aqui eu tô falando pros solteiros, tá? Não tô falando pros casados, não. Ou você vai ser a pessoa que tá sempre ali no vazio, porque você tá buscando preencher-se com o outro e você tem relacionamento com todo mundo, sendo que existe um vazio no seu coração que não vai ser preenchido pelo outro. Para de achar que se você tiver muitas mulheres, muitos homens, vai resolver esse vazio que tá dentro de você. E eu não vou dizer que esse vazio é falta de Deus, porque às vezes não é falta de Deus, mas é uma ferida sua que está em aberto e que precisa ser curada. Se você está num relacionamento onde existe dependência emocional, tem uma ferida aí aberta que precisa ser curada. Mas entre tudo dessa parte da traição, principalmente sua com Deus. A sua fidelidade aqui é principalmente sua com Deus. Porque se você tiver fidelidade a Ele, por mais que você seja uma pessoa infiel em todas as outras áreas da sua vida, Ele vai trabalhar no seu coração para que você passe a ser fiel. Não tem nada que Deus não possa restaurar. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te criticar, não estou aqui para apontar e falar assim, fulano, você está errado. Não. Se você está em adultério, vem para a presença de Deus, porque quem vai te transformar vai ser Ele. Quem vai te curar vai ser Ele. Quem vai olhar para qual ferida que isso está fazendo você cometer, porque, gente, nem sempre a traição vai ser por falta de sentimento. Nem sempre a traição vai ser porque você não ama seu cônjuge. A traição ela é muito mais energética do que sobre sentimentos. Inversões de papéis em casamento, há muita traição. No relacionamento em si, né? Não é só no casamento. Então, nem sempre vai ser. Então, a gente trazer para o nosso lado espiritual, para buscar a nossa sabedoria, entender qual é a nossa ferida, vai nos ajudar a tirar
a viver uma vida com mais fidelidade. Então, a base de tudo é a fidelidade com Deus, porque se você tiver uma fidelidade com Deus, ele vai trabalhar todos os restos. E você vai passar a ser uma pessoa que vai olhar para os seus bens e ser fiel a seus bens, ser fiel aos seus relacionamentos. Por quê? Porque você já não está procurando mais no outro para preencher algo dentro de você, porque você preencheu com a presença do Pai. Então, hoje eu quero que você reflita aonde você tem investido a sua atenção. Quero que você reflita se você tem sido fiel às promessas que fizeram diante de Deus. Quero que você reflita o que temos valorizado mais, os prazeres momentâneos ou a presença contínua de Deus. Além dessa reflexão, eu vou deixar um exercício para vocês, tanto lá no grupo e tanto quando eu conseguir disponibilizar. Na hora que eu conseguir disponibilizar o devocional, eu vou mandar esse exercício também no WhatsApp. Por quê? Para que a gente consiga entender aonde está a nossa vulnerabilidade, porque a gente precisa trabalhar, gente, é na nossa vulnerabilidade mesmo. Não é, eu não sou a pessoa que eu vou apontar um dedo ali para o seu erro e falar, não você. Eu vou ser a pessoa que eu vou te acolher. E vou tentar entender o porquê que esse erro está acontecendo e o que a gente pode trabalhar para que a gente possa vencer. Porque a cura vai vir quanto mais a gente tiver intimidade com Deus. Deus não está chamando os perfeitos. Deus não está chamando aqueles corações certinhos. Não, Ele está chamando a gente que está todo errado mesmo, todo ferrado, desculpa a palavra, para que a gente possa vir e vencer. Para que a gente possa vir, Ele possa nos moldar, nos preparar, nos consertar. Ou seja, se você tem alguma área da sua vida hoje que você é infiel, sem sombra de dúvidas, ele vai te ajudar. Porque se você tomou a decisão de estar aqui, seja no gravado e está assistindo até agora, e seja quem está aqui no ao vivo, é porque você quer uma mudança de vida. E eu já te falo, Deus vai te dar essa mudança de vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, porque hoje não foi uma palavra de consolo ou mostrar um caminho. Hoje foi uma palavra de exortação, ó Pai. Então, que essa palavra entre em nosso coração, ó Deus, fazendo com que a gente entenda mesmo o que o Senhor quis dizer hoje. Que a gente entenda verdadeiramente o que o Senhor quis nos falar. Que essa palavra não entre, ó Pai, rasgando o irmão, ofendendo ou fazendo alguma coisa, mas que ela entre acalentando e mostrando que o Senhor é fiel, que o Senhor é quem vai nos moldar, que o Senhor vai nos preparar, porque nós somos falhos, fracos e pecadores. Que o pecado ele faz parte, infelizmente, da nossa vida, mas que o Senhor está aqui para que a gente possa voltar correndo dentro do arrependimento, ó Pai. E que não há nada nessa vida que o Senhor não possa perdoar, que não há nada nessa vida que o Senhor não possa refazer, reconsertar, reconstruir. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, ó Pai, para que a gente possa trazer e jogar aos seus pés aqueles nossos erros, o mais obscuro do nosso coração. Aquele pecado que a gente não conta para ninguém. Que a gente entregue aqui agora para o Senhor. Para que a gente refaça no Senhor uma aliança. Para que a partir do dia de hoje, do dia 15, do dia 5, ó Pai, a gente faça essa aliança desse pacto de fidelidade ao Senhor. Que mesmo em alguma área nossa, da nossa vida, a gente não tem sido fiel a ela. Talvez a gente não tenha sido fiel a nós mesmos, ó Pai, não é nem para com o outro. A gente se diminui para caber em lugares, a gente falha com nós mesmos, nos diminuindo, esquecendo o nosso valor, ó Pai. Mas a partir do momento que a gente ter uma fidelidade com o Senhor vai nos transformar, o Senhor vai nos lavar, o Senhor vai fazer um vaso novo nosso. Então eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalhe em nosso coração, para que a gente possa ter uma intimidade cada vez maior com o Senhor, para que seja derramada a tua sabedoria sobre nós, para que a gente tenha discernimento nas nossas escolhas. E tudo aquilo, ó Pai, que for muito difícil da gente conviver, da gente viver, da gente escolher, toda a armadilha do inimigo já começa a cair por terra, ó Pai. Porque às vezes, ó Deus, vai ser tão tentadora, vai ser algo tão bom, ó Deus, que vai ser tão difícil de sair daquilo ali. Mas nós vamos vencer, ó Pai, somente se a gente se apegar a Ti. Porque vai ser o Senhor quem vai nos lavar, quem vai nos salvar, quem vai nos curar.
Então eu te peço, Senhor, transforma a nossa vida. Transforma o nosso ser, se for preciso, nos faz um vaso novo. Pai, eu peço para que o Senhor derrame a sabedoria sobre nós estamos clamando por sabedoria. Te peço para que o Senhor continue abençoando o nosso projeto. Nos dê força, ó Pai, para prosseguir dia após dia. Eu te peço, Deus, para que o Senhor nos abençoe o nosso encontro presencial, um lugar à mesa, Pai. Peço para que o Senhor nos abençoe, ó Pai, dia após dia, para que a gente possa cumprir o teu querer e a tua vontade, que a tua vontade prevaleça em nosso coração. Pai, eu te peço também pelos pedidos de oração que nós venhamos recebendo dia após dia, Senhor. Visita cada pessoa, visita cada alma, ó Pai. E te peço, Deus, para que o Senhor escute hoje os desejos mais profundos do nosso coração. Porque a nossa alma tem clamado, tem anseiado por Ti. Que o nosso pecado não seja maior do que a nossa promessa. Que hoje a gente saiba entregar totalmente a Ti para que a gente possa ser restaurado. Hoje a gente seja convidado a vir totalmente para o arrependimento. Para que o Senhor possa nos curar, nos libertar e nos preparar para esse novo tempo, Pai. Nos ensine, ó Deus, dia após dia. E que a palavra de hoje, ó Deus, ela venha frutificar em nosso coração, florescer em nosso coração, ó Pai. E que durante esse dia o Senhor vem confirmando essa palavra, vem nos ensinando, ó Pai, nos libertando. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos faça vencer, principalmente os dias maus. Eu te entrego tudo, principalmente os nossos corações na Tua presença. E te peço, ó Pai, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos ajude a fazer um dia extraordinário hoje. É para isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, eu quero pedir perdão aqui se não ficou muito claro aquilo que eu expliquei hoje, porque eu tô com muita alergia, eu tenho alergia à pimenta e infelizmente eu estava usando um tempero que tinha, a gente não sabia aqui em casa. Então já tem uns dias que eu tô muito mal e eu vinha piorar muito ontem. Porque eu descobri antes de ontem à noite. E ontem eu passei mal o dia inteiro. Piorei muito. Então, com as medicações, eu quase não consegui nem acordar hoje. Então, assim, eu não sei se ficou claro, tá? Eu só fui falando. E tava embolando tudo, porque o antialérgico ele é muito forte. Mas eu não quis deixar de fazer. Por um momento, eu até pensei em cancelar. Falei, Deus, eu não tô em mim. Então, assim, eu orei muito e não quis, por quê? Porque a gente está num propósito. Se eu cancelasse hoje, a gente está cancelando um propósito. Falei, Deus, só me dê força para eu dar conta de estar aqui. Então, se tiver sido um pouquinho confuso, se você tiver ficado com dúvida, entre em contato comigo. Você tiver no gravado aí, se tiver ficado alguma dúvida e você não tiver entendido, não tiver ficado uma mensagem clara, pode entrar em contato comigo, que a gente pode conversar melhor sobre esse assunto. E aí, se for o caso, se não realmente ficado claro, a gente refaz esse aqui outro dia, tá? Que bom, amigo, obrigada. Porque Pois é, não, pois é. Eu quis fazer o compromisso até porque eu faço parte, né, desse propósito, então é sobre isso. Mas se realmente não tiver ficado claro, pode entrar em contato comigo, porque eu vou dando as explicações e a gente vai dando continuidade, tá bom? Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Gratidão por mais um dia. Vamos com tudo, né, gente? Nós vamos romper em fé aí, nós vamos vencer. Deus vai nos abençoar e trazer sabedoria pra gente, tá? Muito obrigada por tudo e por tanto, vocês são extraordinários. Beijo, se Deus quiser, até amanhã.